Queremos também dar as boas-vindas hoje ao Paulo Moço e à família. Agradecer pela presença deles no nosso meio. O Paulo também tem feito um grande esforço aqui à terça-feira, embora sendo de Leiria. Às terças-feiras também tem estado connosco, aprendido mais da palavra de Deus. E é com esta fidelidade que Deus se alegra também. Amém? Porque se somos fiéis, Ele é fiel a nós. Amém? E nesta manhã nós vamos ouvir o Paulo a trazer-nos uma palavra. Pedimos a bênção de Deus sobre ele e que essa palavra realmente possa ir de encontro aos nossos corações. Peço a vossa atenção, peço que vocês estejam atentos àquilo que Deus vai trazer através do Paulo nesta manhã. Amém? Primeiro que tudo, desejar bom dia a quem ainda não desejei. Muito bom dia. Deixem-me dizer primeiro que é um privilégio e uma honra poder partilhar convosco a palavra de Deus hoje de manhã. Sabem, quando Deus me trouxe a palavra para hoje, eu fiquei muito contente. Eu digo-vos porquê. Porque eu tenho vindo a conhecer algumas das pessoas aqui da Lausanne, tenho vindo a conhecer também o coração de algumas das pessoas da Lausanne e pensei, epá, bem Deus, tu sabes tudo. Isto descreve para mim as pessoas que eu conheço aqui da Lausanne. Espero que a palavra que Deus traz para vocês hoje vos anime e vos mostre também um caminho. E é este caminho que eu vos quero mostrar a vocês hoje também. Eu gostava que abrissem comigo, por favor, em 1 de Crónicas, capítulo 11 e verso 15, por favor. Eu vou ler, e a minha tradução diz assim: E 3 dos 30 capitães desceram à Penha a ter com Davi, na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi, e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta. E tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. E isto fizeram aqueles 3 homens. Irmãos, esta é das passagens da Bíblia que eu acho mais bonitas, por vários aspectos. Primeiro que tudo, Davi sentiu saudades de Belém, não é? Sentiu saudades de casa. Acho que é uma coisa que muitos de nós nos podemos relacionar, muitos também têm família imigrada, e muitas vezes as saudades de casa são muitas para quem está a emigrar. Sentiu saudade de uma coisa específica, em particular, da água do poço que estava à entrada, ou da fonte que estava à entrada da porta de Belém. E aqui temos um ato que eu acho muito, muito bonito e que, para mim, tipifica aquilo que se pode chamar o Ministério de Socorros. Foi 3 capitães, dos 30 que Davi tinha, ao ouvir o desejo do seu líder, e reparem, não foi uma ordem, foi meramente um desejo. Romperam por um acampamento inimigo e, quando aqui menciona romperam, não foi, foram escondidos. Reparem, romperam é atravessar o acampamento inimigo, ir à fonte, não é? E trazer a água pelo desejo do seu líder. E isto mostra algumas coisas. Primeiro que tudo, mostra muita coragem, não é? 3 homens romperem por um acampamento inimigo, não é fácil, não é? Primeiro mostra também desejo de agradar. O desejo de servir, não é? O desejo de servir ao seu líder. E depois temos a outra parte. Acho que seria normal, quando nos oferecem coisas, nós sentimos honrados, não é? Então, o mais normal para David seria: epá, vocês foram uns porreiros, pá. Vocês foram buscar a água que eu tanto queria, vai-me saber tão bem. E beber a água, certo? Mas não. Eu acho que esta passagem bíblica é tão bonita
porque Davi não fez o que seria normal. Davi não ficou contente e bebeu a água que tanto desejava, mas ao ver o esforço daqueles que ele liderava, não é? Quis derramá-la como oferta perante Deus, perante o sacrifício que aqueles 3 capitães fizeram, ele honrou-os ao sacrificar a Deus. Certo? Então, esta parte de os 3 capitães romperem pelas linhas inimigas faz-me lembrar também outra passagem na Bíblia que fala acerca dos 300 de Gedeão. Para quem não conhece, Gedeão estava para atacar o acampamento dos filisteus e tinha, se não me engano, 32 mil homens. E Deus tirou primeiro 22 mil, portanto ficou com 10 mil. Convém dizer que na Bíblia descreve o número dos filisteus como um mar de gafanhotos, portanto calcula-se que seria qualquer coisa como os 300 mil. Não sei o número exato, mas bastantes mais, 10 vezes mais, imaginemos. Não só não foi com os 32 mil, como Deus lhe diz, olha, desses 10 mil, apenas aqueles que beberem água do rio, como deve de ser, ou seja, de atalaia, à espera do que pudesse vir, apenas esses vais levar contigo. Então, como é conhecida a história, Gedeão ficou apenas com 300. Ora, reparem uma coisa, se ir contra um acampamento inimigo com 32 mil contra 300, imaginemos, 300 mil, já era loucura, imaginem fazê-lo com 300, não é? Pronto. E depois vem uma parte ainda mais engraçada que eu vos vou falar, é a forma como esses 300 atacaram o acampamento, que é ainda mais engraçada, mas já lá vamos mais à frente. O que é que estas personagens bíblicas que eu vos falei até agora têm em comum? Davi, os seus 3 capitães, ou também conhecido como os valentes de Davi, que estima-se que ao início seriam cerca de 400, e Gedeão. O que é que estas pessoas começam por ter em comum? Acima de tudo, seriam provavelmente as pessoas mais improváveis para Deus chamar. Aquilo que aos olhos dos outros, aos olhos humanos, seriam as pessoas mais improváveis para Deus chamar. Eu vou pedir-vos para abrirem comigo em 1 Samuel 22 para conhecerem um pouco da condição dos valentes de Davi, por exemplo. E diz assim: E ajuntou-se a ele todo o homem que se achava em aperto, e todo o homem endividado, e todo o homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com ele uns 400 homens. Portanto, temos aqui a fina flor da altura, não é? Todos aqueles que eram rejeitados, ele escolheu. Gedeão, não precisam de abrir, eu vou ler, está em Juízes de 6. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, livrarás Israel das mãos de Midianitas, porventura não te enviei eu. A parte importante é esta. E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Portanto, aos olhos humanos, mais uma vez, ele seria a pessoa mais improvável para ser escolhido para poder fazer uma tarefa para Deus, certo? Depois temos também Davi, que foi por várias vezes tomado como menor, vamos pôr assim. Eu tenho 2 exemplos que estão em 1 Samuel 16 e 1 Samuel 17, que vamos ler esta última, por favor, que quando David vai e vê a batalha que estava para decorrer perante Golias, não é? Vai ter com os irmãos para lhes trazer a refeição. E em 1 Samuel 17, 28, o irmão de Davi vira-se para ele e diz-lhe qualquer coisa como isto. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Como quer dizer? Vieste gozar connosco, não é? Vieste ver-nos aqui a ser derrotados por este gigante. Ao fim e ao cabo, o irmão estava a escarnecer de Davi, a dizer que ele não era merecedor de estar ali. Na realidade, não só aos nossos olhos humanos, eles seriam provavelmente as pessoas mais improváveis para Deus usar, como eles próprios
Eles próprios não tinham muita facilidade em acreditar neles, vamos pôr assim. Eles próprios se viam como pequeninos aos olhos dos outros. Gedeão, como vimos há bocadinho também, considerava-se o menor da sua casa, não é? Portanto, seria o menor da sua casa. Davi, diz aqui em 1 Samuel, qualquer coisa como parece-vos pouco aos vossos olhos eu ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível. Portanto, na realidade, ele não se achava digno. Isto é quando fala da possibilidade de casar com uma das filhas de Saul. Ele não se achava digno de casar com uma das filhas, achava-se pobre e desprezível. Portanto, temos aqui dois aspectos já. Não só Deus utiliza pessoas que aos olhos dos outros serão os mais improváveis, como muitas vezes eles próprios não acreditam neles para fazer esta tarefa. Não é? E duvidam e pedem confirmação a Deus, como fez Gedeão, de 30 formas diferentes, para ter um pouco de certeza, na realidade, que Deus realmente quer fazer aquilo com alguém que se acha tão menor, tão pequenino. Mas, outra coisa que nós podemos perceber é que estas pessoas, além de não serem vistas como as pessoas mais indicadas, também são pessoas que cometeram erros na sua vida. Salta-me logo assim à ideia o exemplo de Davi, que ao longo da sua vida não só cometeu adultério, com Batseba, cobiçou a mulher alheia, peço desculpa, e como ainda por cima mandou matar o marido de uma forma muito disfarçada, não é? Dizendo, olha, tira-lhe só assim o apoio das tropas, de forma a que ele fique sozinho em frente aos inimigos, que é para eu não o matar diretamente, mas de qualquer forma assim morre na mesma, não é? Pronto. A minha consciência fica um bocadinho mais leve. Na realidade são pessoas que não... o David teve uma atitude que não foi correta na vida dele. Também Gedeão, na realidade, se vemos a passagem que falámos há pouco, em que ele diz que era o menor da sua casa, e lermos um bocadinho atrás, percebemos que ele era cobarde. O termo é este. Ele era cobarde. Ele não tinha coragem nenhuma para ir enfrentar os inimigos. Ele pediu a Deus 30 confirmações diferentes para ter a certeza que ia lá ganhar. E ao longo da história que lemos da Bíblia de Gedeão, mais vezes ele pediu confirmação antes de ir, porque andava assim, não é? Pronto, que é mesmo isto. Pronto. Aqui chegamos à parte que eu falei, que Gedeão fez com que Deus o usasse. Pronto, vamos por assim, ou Deus usou, melhor dizendo. E aqui chegamos à parte que não só Deus usa pessoas que não são vistas aos olhos dos outros com bons olhos, pessoas que erram, que têm os seus erros, como já vimos, como às vezes o faz de uma forma muito, muito improvável. Eu não sei se têm a ideia, mas quando Gedeão avançou com os seus 300 para o acampamento inimigo, ele desceu, depois de confirmar mais uma vez, porque ele teve que confirmar mais uma vez antes de começar, desceu ao acampamento e eles não levaram espadas, ou não começaram por levar espadas, melhor dizendo, mas sim cântaros e buzinas. Acham normal alguém ir com 300 soldados para um acampamento para guerrear com cântaros e buzinas? Não é propriamente a forma mais comum de fazer guerra. Mas o que é que aconteceu? Ao comando de Gedeão, todos os seus soldados, divididos por 3 zonas, portanto, a rodear o acampamento dos filisteus, acabaram por começar a tocar essas buzinas e a partir os cântaros, a fazer barulho, e aconteceu que Deus, e aí é que está a diferença, Deus criou tal confusão no acampamento dos filisteus que eles se mataram uns aos outros. Não foram os 300 de Gedeão que foram lá matar primeiro, foi Deus que fez com que eles se matassem uns aos outros. Depois então, Gedeão pegou nos seus homens, nesses 300 e depois até os outros, e foi atrás dos filisteus e guerreou a seguir pelos filisteus para acabar com eles, vamos pôr assim, é o termo de guerra, não é? Mas começou por ser da forma mais estranha possível, fazer uma guerra com buzinas. Há outro exemplo na Bíblia que fala também de fazer as coisas desta forma diferente, quando os muros de Jericó foram derrubados, não é? Com louvor. Portanto, não é assim tão incomum Deus fazer as coisas de uma forma diferente. Então, o que é que percebemos aqui? Irmãos, às vezes as nossas teorias estão todas erradas. Deus faz as coisas como quer. Deus faz as coisas com as pessoas que quer. Não é? Ainda que aos nossos olhos não sejam as pessoas mais prováveis. Lembro-vos só da escolha do ungido
que ia substituir Saul, Davi. Quando foram para o escolher, ele era tão pequeno, tão menor, que nem se lembraram que ele existia. Só quando Saul perguntou, então, mas não há ninguém? Deus não me diz para um nenhum destes? Não há mais ninguém? Temos um que está a apacentar as ovelhas. Nem se lembravam dele. Vejam o quanto é improvável. Mas aqui chegamos à parte que é, porque é que Deus escolhe estas pessoas? Porque é que Deus usa estas pessoas improváveis? Porque são pessoas que têm a capacidade de fazer as coisas consoante a vontade dele. Ainda que às vezes lhes falte a coragem, ainda que às vezes errem, eles têm a capacidade de fazer as coisas consoante a vontade de Deus. E a pedir, por favor, que abrissem comigo em Juízes 6, 17, por favor. Vemos aqui em Juízes 6, 17, e ele disse, se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Isto é Gedeão a pedir direção a Deus. Eu leio mais à frente, no versículo 36, disse Gedeão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. Okay? Inclusive, Gedeão, no seu medo, no seu temor, pediu várias provas, esta é uma delas, que Deus estava com ele e que esta era a vontade de Deus. Mas percebam, ele não fez como Saul, que, Deus nunca mais me dá a vontade dele, eu vou chamar aqui uma bruxa, não é? Uma feiticeira, e vamos-te aqui buscar a vontade para ir. Não é? E foi assim que perdeu o seu reino. Gedeão, apesar de todos os defeitos que tinha, foi buscar a vontade de Deus. E mais relacionado com Saul, temos também Davi, que em todos os salmos nós vemos que ele busca verdadeiramente a vontade de Deus. Eu fui buscar aqui um exemplo que diz em 2 Samuel 22, Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei e dos meus inimigos ficarei livre. Portanto, aqui o ponto em comum destas personagens que vos tenho falado é que todos buscavam a direção de Deus, todos tinham temor à vontade de Deus e buscavam-na e procuravam fazer esta vontade. Certo? Tendo isto como certo, vamos, por favor, perceber isto. Ok. Então, já percebemos que Deus usa as pessoas mais improváveis para fazer as suas coisas. Aquelas que aos olhos dos outros ninguém dá nada por elas. Que têm erros, têm falhas, que são falíveis, certo? Mas que têm uma grande qualidade que vimos até agora, que é buscam a vontade de Deus quando lhes é atribuída uma tarefa. Certo? Irmãos, porquê é que eu estou a falar nisto tudo? É muito importante percebermos, e esta é a parte importante, o ênfase, o padrão que Deus tem para a forma como Deus tem de fazer as coisas. Muitas vezes é muito distante daquilo que nós percebemos, mas a relação entre os líderes e quem os segue tem estes exemplos e mais outros exemplos que vamos ver espelhados à frente de como deve ser essa relação. Davi liderou os seus valentes, que antes de ser valentes eram os escorraçados da sociedade. Gedeão liderou aqueles 300 que souberam beber água e serem escolhidos para ir para a batalha. Isto tipifica a relação que deve haver entre os líderes e os súbditos. Vamos lhe chamar assim, que não são, mas de qualquer maneira vamos lhe chamar isto para uma questão da mensagem. Outra forma que Deus tem de nos mostrar qual é a
típica relação que deve existir é através do paralelismo de Davi, esta personagem que temos estado a estudar, e Jesus Cristo. Eu penso que os irmãos já se aperceberam que muitas das coisas que Davi fez, na realidade, são espelhadas em Cristo, mais à frente. Eu vou-vos dar alguns exemplos para perceberem que para Deus tudo tem um propósito, tudo tem uma forma correta de se fazer as coisas, tudo tem um padrão. E o nosso padrão é Cristo. E Davi foi o primeiro exemplo do nosso padrão, que é Cristo. Se abrirem, por favor, em Atos 13, 22... assim: e tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Portanto, aqui vemos que Davi agradava a Deus. Se abrirmos depois em Lucas 3, no versículo 21... podemos ler o seguinte no versículo 21 e 22. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou em ti tenho prazer. Portanto, primeira semelhança entre Cristo e Davi, ambos agradavam a Deus. Segunda semelhança, ambos foram rejeitados pelos seus. Davi foi, como já vimos há pouco, rejeitado pelos seus irmãos. Foi depois, inclusive, rejeitado por Saul e teve que fugir dele. E aqui um pequeno à parte. Apesar de Saul tentar matar Davi por várias vezes, nunca Davi levantou um dedo contra ele, porque era o ungido do Senhor. E isto demonstra-me também um bocadinho da relação que nós devemos ter, às vezes, com os nossos líderes. Porque, apesar de reconhecer que Saul errava, o que ele fez foi fugir. Nunca, e teve várias oportunidades, como na caverna, de o matar, nunca tentou nada contra Saul. Também Jesus foi rejeitado pelos seus. O seu povo, os judeus, Israel, foram aqueles que mais o rejeitaram, na realidade. Foram aqueles que o condenaram à morte. Portanto, também ele foi rejeitado pelos seus. Eu tenho aqui a passagem de João 1:11 que diz: veio para que era o seu e os seus não o receberam. Portanto, mais um paralelismo aqui. Tanto Davi como Jesus foram rejeitados pelos seus. Mas, ambos eram pastores. Em 1 de Samuel 16, diz assim: disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos até que ele venha aqui. Portanto, a definir a profissão de Davi, que naquela altura era pastor. Jesus é definido em 1 João 10, 14, como o bom pastor. Ele próprio se define como: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Irmãos, este paralelismo que eu estou a estabelecer é para dar a entender, para perceber que nada é ao acaso. Tudo aquilo que foi a vida de Davi, mais tarde, sem a parte do pecado, como é óbvio, foi espelhado na vida também de Cristo, que consumou depois para nós. Mas ambos foram reis. Como nós já vimos, Davi foi coroado rei após a morte de Saul. Jesus, perante Pilatos, e vemos isso em João 18, responde assim, perguntou-lhe, pois Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vi ao mundo. Portanto, aqui a confirmação
que ambos foram reis. E aqui a parte que queria dar ênfase. Ambos vieram para trazer vida nova àqueles que ninguém acreditava. Tanto Davi como Cristo vieram para dar vida nova àqueles que mais ninguém valoriza, aos párias, desculpem o termo, da sociedade. E ia-vos pedir que abrissem comigo em 1 Samuel 22:2, novamente, para lembrarmos. Lembrem-se do tipo de pessoas que estávamos a falar que seguiam David. Juntaram-se a eles todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Em 1 Coríntios 1, 26 a 28, em relação a Jesus, diz o seguinte. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são. Portanto, vemos que ambos vieram para dar vida nova àqueles que mais ninguém acredita. Mas, vamos ser sinceros, quando nós estamos no nosso pior momento, se alguém acreditar em nós, nós ficamos gratos a essa pessoa. E as pessoas que seguiram a Jesus e as pessoas que seguiram a David, peço desculpa, os valentes, ambos demonstraram essa gratidão. Todos eles seguiam Davi, os valentes, até à morte. Iam para a batalha, eram valentes ao lado dele, iam para a guerra e morriam ao lado dele. Quem seguiu a Cristo, morreu por Cristo. Não se importou, porque seguiam a Cristo e acreditavam em Cristo e viam Deus em Cristo. Viam a vontade de Deus expressa em David e seguiam-no porque viam que seguia a Deus e que seguia a vontade de Deus, e seguiram a Jesus porque viram Deus nele e reconheceram nele o Messias que havia de salvar o mundo. Como testemunho bíblico, vamos lhe chamar assim, disto, eu vou ler aqui só uma passagem que diz em João 6,69: E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Okay? Portanto, no paralelismo, e reparem uma coisa, só esta parte da comparação com entre David e Cristo dava uma pregação inteira, porque há muito mais comparações. Eu lembro-me que ambos nasceram em Belém, ambos deixaram um templo, no caso, através de Salomão, o filho de David, deixou o templo, e Cristo deixou a igreja, que é o templo para hoje em dia. Portanto, se forem a ver, há um conjunto de comparações entre David e Cristo ao longo da Bíblia. Isto não é à toa. Isto, na realidade, é para nos estabelecer, para nos dar um padrão para a nossa vida. Penso que todos nós já ouvimos que devemos imitar a Cristo. Certo? Aqui é estabelecido entre o paralelismo entre David e Cristo. Porque David também, ele, no seu tempo, antes de Cristo, estabeleceu um padrão de liderança, estabeleceu um padrão de como agir e como ser guiado por Deus. Reparem, eu vou só lembrar uma coisa. Estamos a falar de uma pessoa que era falha, que tinha defeitos, não é? Que era o mais improvável de ter sido escolhido para se fazer a vontade de Deus, que, na realidade, fez coisas de uma forma até improvável porque seguiu a Deus, mas Deus reconhecia que ele fazia a sua vontade, mas reconhecia o coração de David como sendo um coração segundo a sua vontade. Portanto, David tipifica a pessoa do Senhor Jesus, e esta relação que é feita entre ele e os seus valentes pode ter paralelismo entre a relação de Jesus e os seus seguidores
na realidade, mostra-nos a típica relação que pode existir de liderança numa igreja. E é aqui que eu quero chegar. Todos nós temos líderes na nossa vida, também na nossa vida espiritual. Irmãos, ninguém diz para seguirmos cegamente os nossos líderes. Não é? Nós temos a palavra de Deus que testifica, temos muitas vezes a vontade de Deus que fala ao nosso coração e nós percebemos a vontade de Deus. Ninguém aqui está a dizer para seguir cegamente os nossos líderes. No entanto, e aqui está a parte importante, eles não deixam de ser os nossos líderes, não deixa de lhes ser devida honra, não é? E ainda que errem, nós continuamos a dever-lhes honra e continuamos a dever segui-los, a não ser que haja algo grave em contrário, certo? Irmãos, percebam isto também. Nem sempre é fácil, não é? E quando falamos aqui de líderes, podemos estar a falar do pastor da igreja, mas podemos estar a falar do líder de louvor, do líder da super igreja, do líder da ação social. Todos eles estão em posição de liderança. E todos eles têm um padrão também de como se devem comportar para liderar a parte que lhes coube. Percebam uma coisa, a maior parte das pessoas que está em liderança tem essa incumbência por parte de Deus. Deus não dá só a liderança, dá muitas vezes também as ferramentas. Eles têm a unção de Deus para essa tarefa. Se vão falhar, vão. Todos nós falhamos, certo? Mas o que não quer dizer que não sejam os ungidos de Deus para essa tarefa. Percebe? E são duas coisas diferentes. E devemos dar honra a quem tem honra. Miguel, eu ia pedir para o louvor subir, por favor. Irmãos, recapitulando. Todos nós cometemos erros, certo? Muitas vezes somos escolhidos para tarefas que nem nós imaginávamos que fôssemos escolhidos mais à frente. Na realidade, essas tarefas muitas vezes podem nos amedrontar, mas Deus capacita-nos para elas. Aquilo que é, o meu resumo, que deve ser feito é fazer a vontade dEle. Tentar descobrir a vontade dEle e segui-la. E Deus agrada-se disso. Deus agrada-se dos corações que o seguem. E se nós seguirmos a Deus com o nosso coração, Deus depois dá-nos também as ferramentas para poder liderar. Se for no caso de sermos liderados, e reparem uma coisa, eu para mim acho muito bonita a tarefa de ser liderado. Porque às vezes é mais difícil ser uma pessoa que se deixa liderar do que alguém que lidera. Porque é, para mim, mais difícil fazermos a vontade dos outros contra a nossa, vamos pôr assim. Muitas vezes nós temos a nossa vontade de carne que queremos levar à frente, mas às vezes é difícil subjugarmos isso e deixarmos-nos liderar. Não é? Acho que das coisas mais bonitas que existe no reino de Cristo é o ministério do socorro. São aqueles que se deixam liderar, são aqueles que muitas vezes estão por trás, que não se veem, que não estão no spotlight, com o holofote, não é? Em cima, mas que estão por trás e que estão a fazer com que tudo funcione. São as formiguinhas que ninguém vê, mas que seriam imprescindíveis. Eu tenho uma passagem da Bíblia que gosto muito. Quando Moisés estava a orar para que vencessem uma batalha, cada vez que ele baixava os braços, eles começavam a perder a batalha. E foi Arão e mais outra personagem que foram segurar os braços para que ele continuasse com os braços em cima a orar para que pudessem vencer a batalha. Portanto, tão importante foi Moisés, que orava, como foram aqueles que lhe foram lá amparar os braços para que vencessem a batalha. Portanto, isto, irmãos, mostra-nos que tanto é importante é o que lidera como o que é liderado. Resta-nos é ter este padrão e ter uma atitude digna. Okay? Amém. Amém.